Ética Cristã. Peço desculpas aí pela demora para fazermos novas gravações, é que estava envolvido aí durante toda a semana com um dos eventos mais maravilhosos da minha vida, que foi o nascimento da minha filha Raquel Alves Lourenço. Nasceu agora nessa quarta-feira, e graças a Deus por essa maravilhosa bênção aí para nossas vidas. Então agora retomamos nossa aula. Estamos falando acerca de ética cristã e passamos aí uma parte geral que retiramos aí do verbete de ética do dicionário de filosofia de Nicola Abagnano. Nicola Abagnano, tá ok? Da editora Infe. Então pesquisamos aí nesse dicionário de filosofia o verbete ética e estruturamos ali aquela abordagem, né? Tentando aí descrever as informações que nos foi prestadas aí por esse dicionário. E agora partimos para uma análise do conteúdo mesmo da nossa apostila de ética cristã, tá ok? Voltado agora especialmente para a ética cristã. E a introdução nos diz o seguinte: o vocábulo ética vem do termo grego ethos, que diz respeito aos hábitos, aos costumes das pessoas. Trata-se de uma disciplina crítico-normativa, ok? Crítico-normativa, trata de normas, né? Trata de conduta. Crítico-normativa, uma análise sobre essas normas, que se dedica ao estudo das regras de comportamento humano relativas às práticas e atos identificados com o bem. Podemos definir também como conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. A ética compartilha com outros empreendimentos humanos a busca da verdade. Interessante, né? Então temos aí o grande objetivo, né? A busca pela verdade. Mas distingue-se deles na sua preocupação com aquilo que o homem deve fazer à luz da verdade desvendada. Ela não é simplesmente descritiva, mas também prescritiva no seu caráter. Não apenas descritiva, existe inclusive uma abordagem ética meramente descritiva, tá ok? Vamos ver aqui um desses campos de análise. Mas ele também fala do avanço, né, do interesse da ética, e principalmente relacionado à ética cristã, fundamentada, né, fundamentada na revelação bíblica, naquilo que é o principal em relação ao cristianismo, que são as normas transmitidas por Deus com a questão dos mandamentos, né, entregues no Sinai, ou aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos comunicou de uma forma bastante clara, né? De uma forma bastante com autoridade a respeito daquilo que ele nos ensinou sobre os parâmetros de vivência, os parâmetros de conduta, aquilo que ele exige de nós em relação à conduta, né? A resposta em comportamento. Então temos aí os 10 mandamentos, por exemplo, e as bem-aventuranças, né? O sermão das bem-aventuranças transmitido por Cristo, pelo Senhor Jesus Cristo, como meios condutores, né? Como formas de orientação muito clara, muito prescritiva. Então não apenas descritiva de situações, ok? Não apenas uma análise fria, uma tentativa de imparcialidade, mas sim uma condução, uma prescrição, uma ordem, uma direção, para que você possa ter um parâmetro sobre o qual se conduzir, a partir do qual tomar decisões e viver a partir deles ou atentar contra eles. Mais uma definição. Então temos aí o avanço da ética com essa questão prescritiva, tá certo? Não apenas descritiva. Assim como os problemas teóricos morais não se identificam com os problemas práticos, embora estejam estritamente relacionados, também não se podem confundir ética e moral. E aí ele começa uma diferenciação aqui entre o campo dos problemas práticos e teóricos. Então temos muitas coisas no campo da teoria que podem ser julgadas como um bem, como algo necessário, como algo fundamental, mas que não necessariamente se traduzem num campo prático. Por isso que tem uma diferenciação importante a se fazer entre aqueles que prezam pelo ideal e aqueles que prezam pelo pragmático. Então, o pragmático é aquilo que funciona, aquilo que de fato é comprovado pelas ações como algo que de fato está ligado ao comportamento objetivo dos seres humanos, aquilo que eles fazem, aquilo que eles deixam de fazer
por motivos diversos, ok? Mas está ligado sempre a um plano prático. Num plano ideal, nós temos aquilo que pode conduzir até uma ação no plano prático, mas voltado para algo superior, voltado para algo que está além do plano prático, além daquilo que é imediato, tá certo? Está voltado aí para um objetivo final, uma causa final, ok? E aí teremos diversos pensadores que vão se alinhar de um lado ou de outro dessa questão, como vimos aí na leitura que fizemos, no estudo, né, do verbete de ética, quando vimos aí a busca pelo bem, só que uns o bem como fim, a finalidade última da sua vida, da sua ação, ou um bem como prazer, né, colocado ali com outros termos até, deixa eu dar uma olhada aqui para não esquecer, um bem como apetite, é interessante esse uso, o bem como apetite, ou seja, aquilo que é interessante para o momento, aquilo que é interessante para a situação. Então, a moral construída em cima daquilo que é interessante situacionalmente, ok? Então, temos uma visão pragmática sobre a moral, aquilo que funciona ou aquilo que é do interesse, ok? Aquilo que atende às necessidades mais fundamentais da vida agora, e não necessariamente aquilo que está voltado para um bem final. Então, temos uns que se alinham nessa questão de um bem final, tá certo? Poderíamos colocar como uma questão teórica, né? Então não está ligado àquilo que é objetivo e àquilo que é instantâneo, aquilo que é imediato, mas está prestando algum tipo de obediência, está prestando algum tipo de respeito a uma causa final, um objetivo final, em vista dele. E o outro que é mais pragmático, ou é mais prático também, como foi colocado aqui mesmo, e que está ligado mais à questão do apetite, né, como trazido já nessa aula anterior, e que por isso é construído em cima dessa questão mais situacional. Então temos uma diferenciação entre esses dois, apesar de estarem relacionados. Então, de certa forma, não tem como um se isolar totalmente do outro. Mesmo que alguém adote um modo de viver, uma construção moral que vise, tá certo, o bem final, né, como fim, mesmo assim, para que ele chegue até esse fim, ele tem diversas situações e diversas tomadas de decisões, comportamentos que têm que ser pensados para o momento de agora. E mesmo esse também que toma essa questão, abordagem do bem, tá certo, como um apetite ligado ao pragmático, ao situacional, mesmo assim, ele, quando elabora sua moral, sua forma de conduta, sua forma de vida, mesmo visando esse tipo de abordagem, ele também tem uma meta, né? Ele também está perseguindo aí um objetivo. Então ele também tem um pouco daquela outra abordagem em relação à ética como fim. Tá certo? Então elas se relacionam. Há como você diferenciá-las, mas não há como você torná-las totalmente isoladas uma da outra. Elas de certa forma também se relacionam. E ele está levantando essa questão para trazer uma diferença entre ética e moral. É isso que ele vai trazer agora. Veja só. Assim como os problemas teóricos morais não se identificam com os problemas práticos, embora estejam estritamente relacionados, também não se podem confundir ética e moral. Não se pode confundir ética e moral. Assim como os problemas teóricos morais, a ética não cria moral. A ética não cria a moral. Conquanto seja certo que toda moral supõe determinados princípios, normas ou regras de comportamento. Não é a ética que os estabelece numa determinada comunidade, ok? Ele está começando a construir um entendimento, principalmente aquilo que é feito para melhorar, para facilitar o estudo em relação a essa diferenciação, tá ok? Da ética e da moral, o ethos e o mores, tá certo? Do latim. Então, o ethos do grego e o mores do latim, na verdade, os dois não são tão diferentes assim, é porque um conceito está na língua grega, outro está na língua latina, ok? Existem algumas definições que diferenciam tanto, mas não são tão diferentes assim. Agora, para o estudo, é feita essa diferenciação, ok? Para facilitar, então, o nosso entendimento acerca do que estamos falando com ética e do que estamos falando com moral. E ele está trazendo aqui a ideia de que a ética não cria moral. Ou seja, a ética, na verdade, ela analisa a moral. E a moral é o costume. Então, a moral são os costumes
que são construídos pela tradição. Então, tradição, inclusive, fala daquilo que é transmitido. Então, transmitido de geração em geração, a partir dos costumes, tá certo? Os costumes afirmados, os costumes ensinados, ok? Desde aqueles que são mais antigos, aqueles que são os referenciais, ok? Para uma cultura, e que vão comunicando isso de diversas formas, por meio dos ensinamentos familiares, por meio dos ensinamentos em grupo, tá certo? Dentro das tribos ou dentro das cidades, e aquilo que vai se tornando comum, um patrimônio cultural, um patrimônio comum. E aquilo que se tornou comum, então, torna-se esse valor espiritual daquele povo, né? Esse valor cultural daquele povo, ele será transmitido de geração em geração. Então, as gerações antigas vão se encarregar de comunicar estes valores culturais às próximas gerações. Aí está a tradição está em funcionamento. E aquilo que foi comunicado por tradição constitui a moral, e a moral é o costume. Agora, em cima desta moral, em cima desse costume, vai vir a ética, que vai analisar dentro dessa construção o valor devido, tá certo? Daquilo que foi comunicado, o valor devido daquilo que foi transmitido. Porque muitas das vezes um costume, uma determinada moral, passa por necessidade de correções ao longo da história. Nós vimos isso acontecer em muitas situações e dentro de muitos povos. Inclusive o cristianismo, quando ele ascende ao poder e ele começa a ter influência universal, ele vai corrigir diversos tipos de tradições, tá certo? Diversos tipos de conteúdos morais que estavam presentes na sociedade na época, né? Vindos, né, oriundos do mundo greco-romano. Então muitas coisas vão ser corrigidas a partir da ascensão desse novo referencial ético e moral. E aí, inclusive, chamado hoje, né, de cultura judaico-cristã, chamada cultura judaico-cristã, advinda do Código de Moisés, né, do Pentateuco, absorvida pelo Novo Testamento, né, e comunicada a nós pelo Senhor Jesus Cristo, com a sua ótica, a sua forma de ver, tá certo? Traduzida pelos apóstolos, o apóstolo Paulo principalmente, através das suas cartas, suas 13 cartas, ok? E agora colocada, né, em operação, né, colocada em vigor dentro das igrejas. É um conteúdo judaico-cristão, absorvido desde do legalismo judaico, filtrado na graça, tá certo, dentro do cristianismo, e comunicado aos povos, tornando-se agora um novo referencial que vai julgar, inclusive, tradições antigas comunicadas desde da cultura greco-romana. Então temos aí uma situação na qual vai haver uma correção de certas tradições. Então a moral estava estabelecida ali, a moral foi sendo comunicada ao longo de muitas gerações, muitos séculos, mas ela muitas das vezes passará por certas correções, ok? Então a moral vai sendo construída historicamente, só que a partir de determinado momento, perdão, a partir de determinado momento, certos grupos fazem uma análise sobre toda essa tradição, sobre toda essa construção moral, ok? Então temos aí esta análise é feita muitas das vezes a partir de determinada ética, ok? Então esse conteúdo ético vai ser importante para estabelecer meios, tá, ok, de fazer uma análise sobre o conteúdo moral. Então por isso que para o estudo eles fazem uma diferenciação importante entre ética e moral. Diz a ética não constitui a moral. A moral são os costumes. A moral é construída historicamente. Agora, a ética vai analisar todo esse conteúdo, essa construção moral, tá certo? Toda essa construção de costumes e vai determinar aquilo que de fato permanece e aquilo que precisa ser modificado, aquilo que precisa ser corrigido e aquilo que pode de fato ser comunicado, ser continuado. Então temos aí uma diferenciação entre a ética e a moral, tá certo? A partir dessa leitura aqui. A ética depara com uma experiência histórico-social, conforme foi explicado aqui já, né? Uma experiência histórico-social. História comunicada ao longo do tempo, das eras. Social, aquilo que é válido dentro da sociedade, aquilo que é um valor dentro da sociedade, que se tornou cultura nessa sociedade. Muitas das vezes se constrói um mito para se poder comunicar esta cultura, para que não se percam, né, todos os aspectos dessa construção cultural. Então muitas vezes se constrói um mito
e através desse mito comunica-se valores, tá certo? Então diversos mitos aí da mitologia grega, da mitologia egípcia, tá certo? Da mitologia hindu, que pretende comunicar esses valores culturais construídos ao longo da história. Então é histórico-social, ok? Histórico-social. No terreno da moral, ou seja, com uma série de práticas morais já em vigor, e partindo delas, procura determinar a essência da moral. A essência da moral, sua origem, as condições objetivas e subjetivas do ato moral, as fontes da avaliação moral, a natureza e a função dos juízos morais, os critérios de justificação desses juízos. Agora veja, critério de justificação desses juízos é uma análise ética sobre o conteúdo moral construído ao longo da história e muitas das vezes comunicado através das tradições, que constroem para essa comunicação efetiva alguns mitos, tá certo? Algumas narrativas. Agora, muitas das vezes essas narrativas serão futuramente analisadas e muitas das vezes, para se justificá-las, vão se lançar mão até de certos recursos, como por exemplo, na época em que surge as escolas neoplatônicas, elas analisando os conteúdos mitológicos da cultura grega, passaram a usar a ferramenta da alegorização. E essa alegorização depois vai ser também trazida para dentro do cristianismo pela escola de Alexandria, que vai então utilizar essa alegorização para tentar interpretar muitos textos bíblicos e adequá-los até a certos pontos de vista filosóficos das escolas platônicas, aristotélicas. Então usar a ferramenta da alegorização, que já foi usada também por pensadores alegorizando as mitologias, tentando encontrar nela referenciais éticos e morais, ok? Para então validá-las, porque se elas forem tidas tal qual estavam construídas, seriam apenas fábulas, contos para criança, mas uma vez que eram alegorizadas, buscando-se um ensinamento que estivesse por trás daquela literalidade, por trás daquele texto, né? Então tem algo a mais, tem uma lição de moral, tem algo que está escondido, está por trás do texto. Então começou-se então a valorizar-se novamente essas narrativas, a valorizar-se novamente esses conteúdos mitológicos, tá ok? Então é interessante observar a forma, né, como lidam com essa construção moral. Agora, a partir, né, dessa análise ética, vai ser então analisado aquilo que de fato deve permanecer, porque é comprovado, né, é válido, é útil, e aquilo que na verdade precisa passar por uma correção ou até precisa ser mesmo retirado, tá certo? Aquilo que precisa ser mesmo excluído, como algo que foi durante muito tempo tido como uma verdade, mas que foi desmentido, foi desmascarado. Como por exemplo na cultura cristã, a ética cristã, fundamentada aí na cultura judaico-cristã, ela vai corrigir muitas coisas da cultura greco-romana, como por exemplo o direito que os pais tinham de determinar se os filhos podiam viver ou morrer. Então o pai, o pater família, tinha autoridade de determinar se aquele filho poderia continuar vivendo. Ok? Então ao nascer observava-se, né, se era homem, se estava saudável, se o pater família teria condições financeiras para o seu sustento, e quando não, ele determinava simplesmente que ele fosse abandonado à floresta ou que fosse morto mesmo, ok? Então esse tipo de direito que era dado ao pater família passou por correção dentro da cultura judaica cristã. Então foi uma análise ética sobre esse conteúdo moral que foi transmitido através dessa tradição e que foi corrigido e foi modificado a partir de uma moral superior, a partir de um conteúdo ético-moral superior. Então foi substituído, foi extirpado, retirado daquela cultura, ok? Por causa dessa ascensão desse conteúdo ético advindo do cristianismo. Então temos aí a moral construída historicamente e a ética que traz uma análise sobre essa construção, validando ou invalidando. Em síntese, a ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. É a ciência de uma forma específica de comportamento humano. A nossa definição sublinha, em primeiro lugar, o caráter científico dessa disciplina. Isto é, corresponde à necessidade de uma abordagem científica dos problemas morais. De acordo com esta abordagem, a ética se ocupa de um objeto próprio, o setor da realidade humana que chamamos moral. A moral é o objeto sobre o qual a ética analisa. Então, a ética vai analisar
e o objeto da sua análise é a construção histórico-social da moral, ok? Do conteúdo moral, tá certo? Então, isso que nós temos que entender aqui desse primeiro ponto aqui que ele está construindo. Esses costumes, né, construídos na sociedade. Nem todos os costumes são válidos, nem todos os costumes são benéficos, nem todos têm que permanecer. Agora, quem vai definir o que vai permanecer ou não? Aí onde entra a ética como ciência. Aí a ética vai ter que justificar por que não, ou vai ter que justificar por que sim. Vai ter que apresentar então uma justificação. Quando se busca essa justificação não é mais uma mitologia. Porque em determinada época foi necessário para aplacar a ira de determinado Deus. Pronto, aí você está saindo de uma justificativa fundamentada apenas em uma mitologia ou até em uma narrativa, e você está começando a analisar a validade ou invalidade de acordo com preceitos científicos, tá certo? Com método, com regras, com análise, levando em consideração se isso se aplica ou não à realidade, se isso é efetivo ou não na realidade, ok? Então temos aí a questão da ética e a sua análise sobre a construção moral, a construção dos costumes, que é legada pela tradição. A nossa definição, conforme já li aqui, isso é correspondente à necessidade de uma abordagem científica dos problemas morais. De acordo com essa abordagem, a ética se ocupa de um objeto próprio, o setor da realidade humana que chamamos moral, constituído, como já dissemos, por um tipo peculiar de fatos ou atos humanos. Como ciência, a ética parte de certo tipo de fatos, visando descobrir-lhes os princípios gerais. Nesse sentido, embora parta de dados empíricos, aquilo que está ligado ao que é comprovado materialmente, tá certo? Aquilo que de fato pode ser analisado, testado, né? E que outra pessoa repetindo o teste chega à mesma conclusão, aquilo que é empírico, isto é, da existência de um comportamento moral efetivo. Não se pode permanecer no nível de uma simples descrição ou registro dos mesmos, mas os transcende com seus conceitos, hipóteses e teorias. Enquanto conhecimento científico, a ética deve aspirar à racionalidade e objetividade mais completas e, ao mesmo tempo, deve proporcionar conhecimentos sistemáticos, metódicos e, no limite do possível, comprováveis. Esta abordagem científica dos problemas morais ainda está muito longe de ser satisfatória, e das dificuldades para alcançá-la ainda continuam se beneficiando as éticas especulativas tradicionais, e as atuais têm inspiração positivista. Vimos aí também que, dentre uns ramos dessas manifestações, nessas diferentes leituras da ética, o positivismo também é uma escola forte e que até hoje continua em vigor. Tá, ok? Então aquilo que está muito ligado ao pragmático, tá sendo que está muito ligado àquela segunda visão da ética, visando o apetite, tá certo? Visando aquilo que está ligado ao prazer ou ao momento ou à situação. A ética é a ciência da moral, isto é, de uma esfera do comportamento humano. Não se deve confundir aqui a teoria com seu objeto, o mundo moral. As posições da ética devem ter o mesmo rigor, a mesma coerência e a fundamentação das proposições científicas. Ao contrário, os princípios, as normas ou os juízos de uma moral determinada não apresentam esse caráter. E não somente não têm um caráter científico, mas a experiência histórica moral demonstra como muitas vezes são incompatíveis com os conhecimentos fornecidos pelas ciências naturais e sociais. Daí podemos afirmar que se pode falar numa ética científica, não se pode dizer o mesmo da moral. Não existe uma moral científica, né, conforme está dizendo aqui, porque é uma construção histórico-social que não necessita, ok? Não exige, para existir, de uma comprovação científica. Então é uma tradição. Uma vez que aquilo foi validado por esta determinada sociedade, mesmo que para uma outra sociedade seja totalmente absurda, seja esdrúxula, mas aquilo é validado mesmo, ok? Pela comunicação, pela vivência, tá certo? Pela valorização que é dada dentro daquela determinada cultura. Então, se para eles é válido e existe uma determinada justificativa que para eles é suficiente,
Então ela existe dentro dessa cultura. Agora, não necessariamente ela será válida também para uma outra cultura, em uma outra situação. Então ela, a partir daquela construção histórica, ela é válida dentro daquela cultura, mas ela não requer para si nenhum elemento científico comprobatório, algo que de fato dê a ela essa autoridade, ok? Essa autoridade empírica, uma vez que ela existe, uma vez que ela é comunicada, uma vez que ela vira uma tradição, ela vira um valor cultural, pronto, isso é suficiente para que ela permaneça. Agora a ética avança um pouco mais. Então a ética, conforme ele coloca aqui, pressupõe uma análise científica em cima deste objeto moral. Então ela vai analisar se isso se comprova como um bem para a realidade ou não, ok? Agora, dentre essas análises, claro, nós estamos falando aqui de ética cristã, é a ética cristã, ou seja, essa cultura judaico-cristã, que vai construir esta análise sobre a moral, ok? Então, quando os missionários, quando os apóstolos partem para interagir com outros povos, eles fazem aí um trabalho de transculturalismo, ok? Porque eles não podem partir com a ilusão de comunicar cultura. Então ele sai de uma determinada cultura ocidental, ele se desloca para o Oriente, interagir com um povo do Extremo Oriente. Ele vai para o Butão, vai para Laos, tá certo? Vai para o Camboja. Ele não está ali para comunicar a cultura de seu país de origem, para torná-los brasileiros, por exemplo, torná-los paraguaios. Ele está ali para comunicar o cristianismo. Agora, o cristianismo fundamentado na cultura judaico-cristã, vamos colocar assim. Então, ela tem fontes nos 10 mandamentos, os preceitos de Deus para a humanidade, e tem fundamentos nas bem-aventuranças, por exemplo, de modo geral, nas cartas dos apóstolos, como os apóstolos interpretaram, né, todo esse conteúdo do Novo Testamento. Então, este conteúdo cristão agora vai ser a medida aferidora. Então, ele não vai comunicar seus costumes brasileiros, não vai comunicar sua forma de viver de acordo com a sua nação, mas sim vai, olhando para aquela cultura, comunicar-lhes aquilo que são os preceitos conforme transmitido na palavra de Deus. Então a palavra de Deus que vai ser uma régua, né? Vai ser o cânon, vai ser a medida entre a cultura brasileira e aquela cultura para onde ele foi. A palavra de Deus julga dentre os elementos culturais da cultura brasileira aquilo que é válido, aquilo que pode permanecer e aquilo que tem que ser rejeitado, ok? Mesmo que seja um valor cultural para aquele povo, mas uma vez que entra em contradição com a palavra de Deus, cai por terra, então, de acordo com esse critério da ética cristã, ok? Então, ele, quando vai para este povo, ele faz um trabalho de transculturalismo, transculturalização. Ele abandona, então, muitos dos elementos da sua própria cultura para se inserir naquela nova cultura, ok? Então, muitas das vezes isso vai interferir na questão do vestuário, alimentação, certas regras de conduta em público, ok? Porque ele está indo para dentro daquela nova cultura. Agora, dentro daquela cultura vão haver algumas características que são irrelevantes, não afetam, não atentam contra a palavra de Deus, mesmo que atentem contra a sua cultura de origem. Então, atentam contra a cultura brasileira, não é um costume do Brasil, tá certo? Mas não necessariamente atenta contra a palavra de Deus. Então, os apóstolos tiveram um grande problema com isso. Inclusive, o apóstolo que foi levantado pelo Senhor Jesus Cristo, que teve grande êxito, porque de fato abriu, se entregou totalmente aos propósitos que Deus tinha com a sua obra, foi Paulo. Paulo deu uma lição dos outros apóstolos, porque ele de fato passou por essa experiência transculturalista. Então ele não vai para dentro da cultura grega levar a cultura judaica. Aquilo que ele deixa muito claro na carta aos Gálatas. Tá certo? A lei mata, não é a lei que salva, a lei condena, a lei aponta o pecado. Né? Como é que vocês começam pela graça e terminam na lei? E diz que eles foram feitos de trouxas ainda. Então ele é bem claro com isso. Então Paulo ele passa por uma experiência transcultural. Ele sai da cultura judaica na qual ele estava, e que ele estava bastante imerso nela, mas ele consegue se desvencilhar, tá certo? Desses laços culturais, e ele emerge no mundo grego e depois também interage com o mundo romano e comunica o evangelho
pura e simples, a cruz de Cristo apenas. Então, eles não têm que se tornar judeus para serem salvos, eles não têm que se judaizar para serem salvos. Ele tem que aceitar a Cristo e permitir que esta ética de Cristo, essa ética, tá certo, da Sagrada Escritura, interfira na sua própria conduta moral.